Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cris de Mãe de Amora. Eu sou Cris, Ana Cristina, eu sou a mãe de Amora, mãe atípica e advogada. E aqui nós falamos um pouquinho sobre autismo, terapias e também questões judiciais que sejam relevantes, né? Então hoje eu vim falar sobre coisas que as famílias precisam saber antes de entrar com ação, né, contra o plano de saúde para obter tratamento para as suas crianças. A primeira coisa, gente, é a seguinte: a ação judicial demora. Isso aí é básico, tá? A ação judicial demora. Então, assim, por mais que vocês queiram, né, um resultado, uma finalização rápida, por exemplo, eu, que sou advogada do processo da minha filha, e tenho outros advogados de outras crianças, né, sou advogada de outros processos de crianças com TEA. O processo da minha filha tá desde 2022, desde agosto de 2022 eu entrei com a ação e até hoje está em andamento, está na instância superior, mas até hoje eu diligenciei bastante, assim como faço com os outros processos. Acho que quem me conhece atuando sabe do meu comprometimento, principalmente em relação a essas questões, mas o fato é o seguinte, gente, 3 anos, tá? 3 anos e ainda não acabou. Tá praticamente assim, minha filha tá com o tratamento garantido, o plano tá custeando, tá tudo certo. E na instância superior vai ser mantida a decisão, entendeu? Então, assim, em termos práticos, assim, praticamente o processo tá ganho. Mas o fato é que já tá há 3 anos aí, né? E já passei por vários percalços. O plano já psicóloga do plano, entendeu? Dita assistente social me ligou ameaçando, dizendo que não ia efetuar o tratamento, que ia ser pior para mim, entendeu? Tentaram descredenciar eu e minha filha nesse trâmite, enfim, uma série de coisas, isso com ação judicial rolando, tá? E eu sou advogada, eles sabem que eu sou advogada. E eu não sou qualquer advogada, eu sou a mãe de Amora. Então, assim, eles, né, você vê, eles passam das raias do bom senso, né, da boa fé, entendeu? Então, assim, não pensem que é diferente com vocês, entendeu? Então, assim, a ação judicial demora. A segunda coisa é a seguinte, gente, que isso aí poucos advogados vão te falar. Mas, assim, a gente pede uma tutela de urgência, que, a grosso modo, para o leigo é a liminar. Para quê? Para justamente para a criança ter imediatamente tratamento, porque precisa, né? A gente sabe da necessidade, da questão da neuroplasticidade do cérebro. Então, a criança precisa daquela intervenção imediata, né? Em que pese, para fins, assim, de judiciário, eles não vão dizer que isso é emergência, porque emergência, mesmo emergência, tá morrendo, emergência e direito de saúde é assim, tá morrendo? Se não tá morrendo, então não é emergência. Então, o que acontece com essa situação? Que ao meu ver, emergencial, porque cada dia que passa é menos uma chance que a criança tem de se desenvolver. Mas, é claro, né, o judiciário, né, os juízes, eles não têm esse conhecimento, né, infelizmente eu vou ter que falar que o judiciário não sabe nada sobre autismo, então, assim, acaba que tem essas incongruências. E aí, o que acontece, efetivamente? A gente pede, né, a liminar, né, vamos dizer, a grosso modo, a liminar. E o juiz defere. Em regra, o juiz vai deferir. Não tem motivo para não deferir. O plano não está dando tratamento, né? Ninguém vai entrar com ação, né? Ninguém é louco de entrar com ação com o plano dando um tratamento maravilhoso, né? Juízes sabem disso, né? E tem um ranço de operadora de saúde, porque são sacanas mesmo, a gente sabe que eles visam lucro. E aí defere a liminar, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Cumpra-se em 72 horas sob pena de multa diária de, sei lá, R$ 500, né? E aí o que acontece? As operadoras de saúde não cumprem, muitas delas não cumprem. E não cumprem por quê, gente? Porque vale a pena economicamente. Porque o que acontece? A multa é aplicada, mas assim, praticamente o judiciário do país todo é pacífico isso. Ainda que eles descumpram a multa por 1 ano, entendeu? Vamos dizer assim, o que vai acontecer? Eles conseguem depois, no processo que vai executar essa multa, para pagar, assim, demora, é só lá no final do processo. E quando vai se pagar, os juízes mesmo corroboram com esse descumprimento da decisão judicial. Eles simplesmente falam assim, olha, o limite da multa tem que ser só 50 mil. Digamos, se eles descumpriram a multa e deu um montante de R$ 200 mil, chega no final, amigo, tu leva 50 mil. Entendeu? E aí o que acontece? É vantajoso economicamente. Vocês não concordam comigo? Se, pô, eu descumpri por, sei lá, 6 meses, deu uma multa, sei lá, de 200 mil.
e eu consigo pagar 50 mil, sendo que o tratamento de uma criança em 2 meses é 50 mil, não valeu a pena 4 meses aí sem cumprir a decisão? Vamos dizer assim? Vocês estão entendendo a lógica? Não sei se tá ficando claro para vocês, entendeu? Então, assim, as operadoras descumprem a decisão. E o advogado, nesse momento de descumprimento, ele tem que ser muito diligente, entendeu? E aí vem o ponto, isso é pessoal, né, gente? Isso vai depender de advogado para advogado. Mas, assim, você tem que pedir penhora online, você tem que pedir prisão do representante da operadora de saúde, você tem que fazer um tendel, você tem que fazer um estardalhaço demonstrando que eles estão descumprindo, que eles estão de má fé, para conseguir uma penhora online. A penhora online basicamente é o seguinte, eles pegam o dinheiro da conta, né, o juiz percebe que não está sendo cumprida a decisão, né, estão se desrespeitando, violando a decisão judicial, estão desrespeitando o judiciário, e um juiz bom, aí também tem esse ponto, né, gente? Vamos lá, né? Não vou falar mal do judiciário, mas acontece umas bizarrices aí no mundo afora, né? Eu que o diga, né? Enfim, mas aí o que acontece? O juiz, ele tem que ser diligente, então ele tem que deferir a penhora online e transferir o dinheiro para a conta da clínica que a criança está fazendo tratamento, enfim, tem que ou repassar para a família, o que eu não acho ideal, acho que é melhor passar para a clínica, entendeu? Tem que ter esse diligenciamento, entendeu? E isso, às vezes, essa burocracia, né, enfim, né, do judiciário é um pouco difícil. E às vezes eu vejo famílias muito insatisfeitas por conta disso, entendeu? Porque, pô, o advogado falou que ia ser rápido e tal, e às vezes não é, entendeu, gente? E assim, o outro ponto que eu tenho que trazer para vocês, né, são essas as dificuldades principais, ao meu ver. O outro ponto é o seguinte, se vocês vão à busca de um advogado e ele chega para você, não, isso é fácil, isso é tranquilo, gente, apertem o sinal amarelo. Por quê, gente? Porque pelo Estatuto da OAB, o Código de Ética Profissional nosso, a gente não pode falar em hipótese alguma, já levei, já ganhei, isso aí é ganho. A gente até pode falar, olha, tem muita chance de êxito, a gente tem aqui experiência no escritório assim, assim, assado, mas a gente não pode falar, porque isso viola, inclusive, o Código de Ética, o artigo 9º do Código de Ética, um dos deveres do advogado apontar os riscos da ação judicial. E como a advocacia, né, assim como a medicina, não é uma atividade de resultado, vamos dizer assim, a gente, assim, deixa eu tentar ser o mais simplório possível. A gente quer o resultado. Eu, por exemplo, assim, se eu achar que eu vou entrar com uma ação para perder, eu não quero entrar, entendeu? Inclusive, eu vou falar, olha, posso entrar, mas eu acho que a chance é muito pouca e vou cobrar caro, justamente porque eu não quero esse cliente, entendeu? Eu não quero perder a ação, eu quero ganhar. E eu acho que a maior parte dos advogados, né, tendo eu achar, que a gente quer ganhar, só que a gente não pode garantir um resultado, entendeu? Assim como a medicina, a pessoa vai fazer uma cirurgia, enfim, sei lá, no intestino, que seja, entendeu? O médico, ele não pode falar, olha, isso é tranquilo, a gente vai fazer e vai acontecer, porque tem risco, né? Quando você abre, o simples fato de você colocar uma anestesia no corpo, você já está em risco, entendeu? De vida, vamos dizer assim, de morte, né? Pior. E a advocacia também é assim. Você não pode garantir que você vai ganhar uma ação, porque muitas vezes, gente, por melhor que seja o advogado, e perceba, gente, a gente tem um judiciário. O juiz é uma pessoa, né? Cada um é único, cada um vai ter seu entendimento. Então, não necessariamente, por mais que tenha assim, decisões judiciais, e assim, hoje é muito tranquilo, você vai ver que tratamento de autismo é garantido, tem que ser garantido, tem algumas nuances, enfim, que eu posso mais à frente trazer, se vocês se interessarem por esse vídeo, eu posso mais à frente trazer outras informações relacionadas a isso, mas o fato é que tem muitas nuances e assim, a gente não pode garantir resultado em hipótese alguma. Isso não sou eu que estou falando, isso é a lei do Código de Ética Profissional, entendeu? Hoje, assim, o que eu posso falar? A jurisprudência no Brasil é pacífica que o tratamento de autismo tem que ser garantido, mas há dificuldades, há algumas dificuldades no sentido do seguinte, ó, processo judicial demora, ter liminar não é garantia de tratamento, em que pese
é possível você conseguir uma penhora, você conseguir tirar o dinheiro da conta da operadora de saúde, isso, mas não é uma garantia propriamente, pode, e por conta dessa não garantia, isso pode demorar mais, entendeu? Isso pode demorar, entendeu? Que às vezes é o que a família não quer uma demora, porque quando você chega ao estágio de ir para um advogado, você já está no seu limite. Eu sei, gente, eu sei porque eu recebo as famílias aqui, todo mundo cansado, entendeu? E às vezes desgastado com uma relação profissional com outro advogado, outro colega, por conta de falta de comunicação, falta de informação. As pessoas precisam... Gente, as pessoas não são burras. Eu não vou ficar falando com vocês a tutela de urgência para resguardar o direito material, o bem da vida. Gente, eu não vou falar isso com vocês porque, assim, vocês são leigos. Isso é uma baita de uma sacanagem, vai me desculpar. Tem muito colega que faz isso para se distanciar. Eu não quero me distanciar dos meus clientes, eu quero que meus clientes entendam tudo que está acontecendo no processo deles. E eu tento ao máximo. Toda vez que me perguntam, eu tento ao máximo. É porque, né, gente, perceba, eu sou mãe, eu sou advogada, né... Eu faço de tudo um pouco, né? Sou chofer também da minha filha, porque eu levo minha filha pra terapia pra cima e pra baixo. Então, assim, eu faço de tudo um pouco. Então, assim, mas eu respondo às pessoas porque as pessoas, quando chegam para um profissional, já estão de saco cheio. Já estão assim, pô, tentei de tudo e não consegui. Então, gente, quando assim, você tem uma situação dessa, você tem que ter muito cuidado. E eu vejo, assim, alguns profissionais, assim... que às vezes fala, não, é tranquilo e tal. Gente, não é, assim, é tranquilo, assim, hoje a jurisprudência garante tratamento de crianças com TED, de pessoas com TED, garante, isso aí é pacífico, entendeu? Mas é claro, há um trajeto aí a ser corrido. E é claro que, assim, quando você dá informação para as pessoas entendem, ninguém é burro, sabe? Ninguém é burro. As pessoas conseguem entender. Se você não se fez entender, você que tá errado, entendeu? Eu ouvi um dia um neurocientista, Paulo Liberalista, vocês devem conhecer, que ele fala muito de TEA. E ele falou o seguinte, que ele fez uma abordagem sobre um tema bem específico, né? E eu sigo muito ele porque eu me interesso, né? Por motivos óbvios pelo assunto. E ele falou assim, se eu expliquei e você não entendeu, eu que não expliquei direito. Então, assim, gente, direito não é uma coisa difícil. Eu acho que eu me pauto muito no bom senso. Eu acho que as pessoas precisam entender o que está acontecendo no processo delas. É desleal, inclusive, a gente não passar isso, porque para um leigo é complexo. Eu acho que o advogado é justamente essa ponte, né? A gente tem que ir lá, ser extremamente técnico, ser extremamente formal com o juiz, entendeu? Tratar de forma super respeitosa, às vezes mesmo você querendo matar a pessoa, você é extremamente respeitoso com Vossa Excelência, mas na hora de você conversar com o seu cliente, você tem que explicar o que está acontecendo de forma real, entendeu? E eu vejo assim, eu já peguei cliente que saiu de uma relação desgastada para vir para mim porque percebia a dificuldade de comunicação. E isso é uma coisa que hoje eu vejo que é o maior problema, né, dos advogados. Percebo que não é uma coisa é geral. E talvez por excesso de trabalho e tal, enfim, mas é basicamente isso, gente. Eu acho que as coisas que são muito importantes de vocês saberem é isso, ó. O processo demora, a liminar pode ser deferida, mas pode ser que demore para sair por conta dos trâmites e do desrespeito que as operadoras de saúde têm ao judiciário. E também, assim, a gente tem que sempre informar, os advogados têm que informar, né, o que acontece no processo, né, isso é um dever do advogado, né, profissional, o Código de Ética fala isso. E também o seguinte, você tem que apontar os riscos, você tem que dizer, olha, a gente vai entrar com ação, a gente pretende isso e tal, mas essa operadora, ela tem esse comportamento, tem esse perfil. Eu já sei algumas operadoras que têm um perfil de descumprir decisão, e aí pode ser que demore mais, porque você tem que avisar, gente, porque é muito frustrante para uma família que está com um filho precisando de tratamento e não ter o tratamento, porque já teve a negativa do plano, um advogado chegar e falar, não, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, e não acontece, entendeu? É difícil, entendeu, gente? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque a gente, assim, eu também queria trazer compartilhar essa aflição da categoria no sentido do seguinte, a gente às vezes é muito diligente e mesmo assim demora, entendeu? E não demora porque não houve diligência.
demora porque a gente tem uma burocracia e tem um judiciário que, como eu disse, né, acaba sendo conivente com o descumprimento das próprias decisões judiciais. Então, gente, é isso. Queria dividir isso com vocês, essa aflição de advogado e também trazer essa informação sobre como funciona um pouquinho, né, a questão das ações para obter tratamento de autismo. E se esse conteúdo foi importante para vocês ou for útil, vocês compartilhem. Queria também falar, gente, que no meu YouTube tem o meu contato profissional como advogada e também eu tenho um livrinho, né, falando mais ou menos sobre essas questões de direito, de judiciário, algumas questões que são os maiores problemas, plano de saúde e exigir, né, mediador de escola. E também as questões de escola, enfim. Eu falo de forma geral, eu tento trazer de uma forma muito simplificada os direitos das crianças, né, das pessoas autistas, né, que estão no espectro, e também trazer essas questões do judiciário para que as pessoas tenham conhecimento, né? E o que você pode exigir, né, administrativamente da sua operadora de saúde, tá bom, gente? Espero que tenha sido útil. Um abraço, bom domingo para todos.